Oi, pessoal. Fiz esses slides para revisarmos a parte inicial sobre a reprodução das plantas, que nós já conversamos em sala, e que vai ser muito necessário para as nossas próximas aulas. Quando nós conversamos sobre os tipos de reprodução que se encontram nos seres vivos, nós vimos que existem duas formas desse processo acontecer. Ele pode acontecer na forma assexuada e na forma sexuada. Aqui nas plantas, o processo assexuado é chamado também de propagação vegetativa, tá? A propagação vegetativa nada mais é do que a capacidade de reprodução que algumas partes da planta vai apresentar. No caso, raízes, ou o caule, ou até mesmo as folhas, tá? Como exemplo, eu trouxe para vocês o caso das suculentas, né? Quando as folhas das suculentas são colocadas sobre um substrato que tem a quantidade de água adequado, ela começa a projetar novas raízes e novas folhas e dar origem aí a um novo indivíduo, tá? Então, é o que está sendo representado aqui nessas duas imagens. Já no processo sexuado, aqui nas plantas acontece o processo que a gente chama de alternância de gerações. O processo de alternância de gerações acontece também no grupo dos quinidários, mais especificamente com as águas-vivas, tá? Então, de forma geral, explicando de forma geral como acontece o processo de reprodução sexuado nas plantas, a gente vai tentar entender aqui a partir desse ciclo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Nós temos duas estruturas que são de vital importância para que esse ciclo reprodutivo ele aconteça. Essas estruturas são o gametófito e o esporófito. Gametófito produz gametas, masculino e feminino. Esporófito produz esporos. O próprio nome diz isso, certo? As estruturas responsáveis por produzirem os gametas dentro do gametófito são os gametângios. Tá? Então, a região onde vai acontecer a formação desses gametas aí no gametófito é no gametângio. Estrutura responsável dentro dos esporófitos por produzir os esporos, são os esporângios. Então, os esporângios dentro dos esporófitos é que vão produzir os esporos para a dispersão da planta, ok? Os gametas que vão ser formados ali dentro dos gametângios presentes no gametófito vão ser formados a partir do processo de mitose, diferentemente do processo que acontece nos animais. A mitose, ela não acontece na formação de gametas nos animais. Ela acontece na divisão celular das células somáticas, ok? Então, diferentemente aqui das plantas, a mitose nos animais acontece somente nas células somáticas. Os gametas nos animais são formados a partir do processo de meiose, ok? Se os gametas aqui nas plantas são formados lá nos gametângios dos gametófitos por um processo de mitose, esses gametas aqui, eles vão apresentar somente metade da quantidade de cromossomos da célula normal dessa planta. Por quê? Porque se trata de gameta. O gameta, ele precisa encontrar outro gameta para que haja fusão dos seus núcleos e, consequentemente, formação de um novo indivíduo. Então, se eu tenho um gameta feminino, eu necessito encontrar o gameta masculino para que eu consiga formar um novo indivíduo. Se eu já tiver uma célula apresentando a quantidade total de cromossomos, não tem necessidade de eu encontrar uma outra célula para completar os cromossomos que me faltam. Por isso, os gametas sempre vão apresentar metade da quantidade de cromossomos, ok? Esses gametas, após se encontrarem e fundirem os seus núcleos, vão se desenvolver e vão dar origem aos esporófitos. Então, vejam só, um gametófito sempre dá origem a um esporófito
E o esporófito sempre vai dar origem a um gametófito. Após a fecundação, então, desses gametas e desenvolvimento do embrião, né, eu vou ter a formação dos esporófitos. Esses esporófitos, como se formaram a partir do encontro dos gametas masculinos e femininos, vão apresentar a quantidade total aqui de cromossomos. Lembrando que os esporófitos contêm os esporângios e é aqui dentro dos esporângios que vão ser formados os esporos. Quando maduros e em condições favoráveis ao ambiente, esses esporófitos vão formar os esporos por meio do processo de meiose. A meiose é o processo em que uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com metade da quantidade de cromossomos. Vai formar, portanto, os meus esporos, que vão ser os meios de dispersão dessa minha planta para o ambiente. Por que eu preciso, então, que o esporófito passe por um processo de meiose para produzir os meus esporos? Porque eu preciso de uma quantidade muito grande de esporos para que haja a garantia de que a minha propagação, do meu organismo aconteça pelo ambiente. Lembrem-se que a regra da natureza é a sobrevivência, certo? Então, se esses esporos são formados aí por meio de meiose, eu vou encontrar aí, portanto, células contendo metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Quando esses esporos caem no substrato e encontram condições favoráveis, eles germinam e vão dar origem aí a um novo gametófito, reiniciando o ciclo, certo? Vamos ver isso agora especificamente em cada um dos grupos de plantas que nós temos. O primeiro grupo é o grupo das briófitas, grupo mais simples das plantas, briófitas, representado pelos musgos. As briófitas são o grupo de plantas menos complexo, tá? Esses musgos podem atingir apenas centímetros de comprimento, certo? Isso serve de explicação do porquê o ciclo ser mais simples. E esse ciclo é totalmente dependente da presença de água. Sem a presença de água, não há reprodução aqui nas briófitas, certo? Então, vejam só. Nós temos, na primeira fase desse ciclo, a presença do gametófito feminino e do gametófito masculino. Na estrutura desses gametófitos, nós temos o gametângio feminino no interior do gametófito feminino e o gametângio masculino no interior do gametófito masculino, certo? Aqui no gametângio feminino, nós vamos ter as zoosferas, que são os gametas femininos. Aqui no gametângio masculino, nós vamos ter os anterozoides, que são as células móveis masculinas. Eu necessito que esses anterozoides saiam do gametângio masculino e migrem para o gametângio feminino e fecundem a oosfera. Para que esses anterozoides consigam se locomover até a oosfera, eu necessito de água. Sem a presença de água, esses anterozoides não conseguem se locomover, ok? Após esse processo em que o anterozoide encontra a oosfera, eu tenho a formação do zigoto. Tá? O zigoto se forma e permanece no gametângio feminino. E a partir do gametângio feminino, eu tenho a formação de um esporófito. Lembrem-se lá do primeiro ciclo. Gametófito dá origem a esporófito e esporófito dá origem a gametófito, certo? Então, nós tínhamos o gametófito, que agora está dando origem ao esporófito. Esse esporófito, conforme vai passando pelo processo de amadurecimento, né,
Na ponta desse esporófito aí nós vamos encontrar o esporângio, e dentro desse esporângio nós vamos encontrar concentrado ali milhares de esporos. Conforme vai acontecendo o processo de maturação desse esporângio, ele vai se abrindo, certo? E vai dispersando seus esporos para o ambiente. Quando esses esporos caem no substrato e esse substrato é totalmente adequado para o seu desenvolvimento, ele germina e dá origem a novos gametófitos, que vão originar gametófitos masculinos e femininos, com gametângios masculinos e femininos, que na presença de água se fecundam e reiniciam o ciclo por completo. Ok? Vejamos agora o ciclo das pteridófitas. Pteridófitas, que apresentam um grau de complexidade evolutiva um pouquinho maior com relação às briófitas, certo? As pteridófitas são representadas aí pelas samambaias e pelas avencas, que são muito utilizadas para ornamentação, tá? É bem comum a gente conseguir encontrar essas pteridófitas aí nos bosques dos parques aqui de Curitiba, ok? Diferentemente do ciclo lá das briófitas, aqui o nosso ciclo vai iniciar pelo esporófito e não pelo gametófito, tá? Então, o nosso ciclo tem origem aqui a partir do meu esporófito, que nada mais é do que a folha da samambaia ou da avenca, onde na sua região posterior, né, na parte de baixo da folha, vão se encontrar os esporângios, tá? Então, os esporângios vão se concentrar aí na parte inferior, na parte de baixo da folha. Esse esporângio apresenta de forma aglomerada, de forma conjunta, os milhares de esporos, tá? Quando as condições do ambiente são favoráveis e a planta já está madura, com o balançar da folha pelo vento ou até mesmo pela chuva, esses esporos acabam sendo dispersados para o ambiente, tá? Quando atingem o substrato adequado, germinam e aí vão dar origem ao gametófito. Lembrem-se lá do nosso primeiro ciclo. Gametófito dá origem a esporófito e esporófito dá origem a gametófito, ok? Então, esse gametófito jovem começa a amadurecer, tá? Começa a amadurecer e ele forma essa estrutura aqui que parece um coração. Nessa estrutura que parece um coração, que nada mais é do que um gametófito maduro, tá? Nós temos aí a presença do gametângio feminino e o gametângio masculino, tá? O gametângio masculino vai produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos e que precisam se deslocar dessa região para esta região aqui e encontrar assim a oosfera. Para que esses anterozoides consigam migrar para essa região aqui do gametângio feminino, eu necessito também de água. Então, aqui nas pteridófitas, eu ainda dependo da água para que esse processo reprodutivo aconteça. Após esse processo aqui, certo? Eu tenho a formação do zigoto. Conforme esse zigoto vai se desenvolvendo no próprio gametófito, vai havendo a formação de um novo esporófito, que ao crescer e amadurecer, vai dar continuidade para o ciclo. Então, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, eu necessito da presença de água para que todo esse processo aconteça, ok? Uma coisa muito interessante aqui nas pteridófitas é a presença dessa estrutura aqui que a gente chama de soros, tá? Então, quando a planta está na sua fase reprodutiva, ela está, né, no momento adequado aí para sua reprodução, se a gente olhar a parte inferior das folhas, a gente encontra essas estruturas aqui, tá? Que às vezes são laranjadas, às vezes são marrons, tá? Que nada mais são do que os esporângios, tá?
com seus esporos agrupados no esporófito, né? Então, o esporófito é a folha, ok? E esses soros aqui nada mais são do que os esporângios, com cada esporozinho aglomerado na sua estrutura. Conforme a folha vai balançando por causa do vento, por causa da chuva, esses esporos aqui eles vão se desgrudando uns dos outros e vão sendo dispersos para o ambiente. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me comuniquem pelo Jacad, pelo Iônica. Nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre os ciclos das gimnospermas e das angiospermas. Beleza? Até mais!